abençoe nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde estamos aqui para poder pregar uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna para mim e para a sua vida. E nessa tarde o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, e que você possa receber essa mensagem em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz: pois só existe um Deus e um só mediador, o qual é Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai falar nessa tarde para mim e para ti, que existe um só Deus, criador do céu e da terra. Existe um só Deus que criou todas as coisas. E existe um só mediador que leva o homem até esse Deus. E esse se chama Jesus Cristo, o Filho que foi enviado pelo Pai para morrer pela humanidade. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. E essa mesma palavra diz que só há um mediador, só há um que leve o homem até a Deus. Nós não podemos chegar ao Deus Criador do céu e da terra através de outro caminho, através de outra pessoa, a não ser através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. O que eu quero te falar nessa tarde, meu amado, Jesus Cristo é o único que pode te levar ao Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo é aquele que leva o homem até a Deus. Mas para que nós possamos chegar até o Pai, nós temos que crer no Filho chamado Jesus Cristo. A palavra diz que não foi dado outro nome na terra, nem sobre a terra, nem abaixo da terra, que tenha salvação a não ser o Cristo, Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu amado, Jesus, Ele está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos nessa terra. E a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. E ela há de se cumprir nos quatro cantos da terra. E é uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele prometeu que Ele iria preparar a morada. Mas Ele também prometeu que Ele voltaria. Ele voltaria para buscar aquele que estiver no seu caminho. A palavra do Senhor Jesus, Ele diz: olha, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Para que pregar o Evangelho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que João apresentou como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então a salvação é crer em Jesus Cristo, mas a condenação é não crer, é desprezar o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então nessa tarde eu quero falar para ti que o tempo está passando e a palavra de Deus, ela está se cumprindo. E todos nós pensamos que nós iremos para o céu. Todos nós pensamos que quando nós partimos dessa terra, nós iremos para um bom lugar. Mas só existe um bom lugar através de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele é o resgate da humanidade. Jesus é quem veio morrer pela humanidade. Mas a palavra diz que Ele veio para aqueles que eram seus. E os seus desprezaram, não quis saber do Filho de Deus. Mas depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, o Filho de Deus continua sendo rejeitado.
Jesus, ele continua sendo rejeitado pela humanidade. Mas nós temos essa última oportunidade. E não quero você perder essa oportunidade. Não quero você deixar esse corpo padecer sem ter um encontro com Jesus Cristo. Porque não adianta dizer que Deus foi num bom lugar, sendo que em vida nós desprezamos o Filho de Deus. Nós falamos muito e ouvimos muito de amor, que Deus é amor. E nós não tem como negar que Deus é amor. Porque Ele provou entregando o seu único Filho pela humanidade. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 1, versículo 18: o que se manifestará nos últimos dias é a ira de Deus sobre a humanidade. Porque o Filho já se manifestou como amor pela humanidade. E Ele foi crucificado. Jesus, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado pelos pecadores. Mas Ele morreu pelos pecadores para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. A palavra do Senhor diz, Daniel 12, versículo 2, que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que desprezou a Cristo nessa vida, ressuscitarão para a condenação eterna. Tudo isso aqui é passageiro, meu amado. Tudo isso aqui é passageiro. A eternidade é depois que nós partimos daqui. Mas talvez nessa tarde você não acredita, não dá crédito. Talvez você pensa que é mais um louco nessa tarde, falando algo e você não acredita. Mas nós somos taxados de louco mesmo. Aquele que prega o Evangelho é taxado de louco. Porque nós cremos em um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos no Cristo que morreu como cordeiro mudo para salvar a humanidade. E nessa tarde, meu amado, a palavra do Senhor, a palavra diz que seria como foi nos dias de Noé. A palavra diz que Noé e sua família entrou na arca e o Senhor tomou, fechou a porta daquela arca. E a palavra diz que quando perceberam, veio o dilúvio e destruiu tudo que estava fora daquela arca. Talvez você já ouviu falar sobre isso. E você está como a multidão nesse século, nesse tempo, e não dá crédito a essa palavra. Está repetindo mais uma vez. E eu falo como para você nessa tarde. Quem não estiver em Cristo Jesus, meu amado, vão sofrer as consequências. Então não perca a oportunidade. A porta ainda está aberta. Ainda há oportunidade. Jesus ainda está convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Buscar enquanto Ele ainda está perto. Porque a trombeta ela vai soar, meu amado. E aquele que não estiver no caminho chamado Jesus Cristo, a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus serão levados primeiro e logo após seremos junto com eles. Então há um lugar preparado esperando aqueles que servem a Cristo, mas também há um lugar preparado para aqueles que o desprezam. Que Senhor Jesus, nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus
possa convencer o seu coração nessa tarde. E você possa dar crédito nessa palavra que tem o poder de libertar, salvar o homem. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde nós oramos, Pai amado, através dessa palavra, em nome de Jesus. Que essa palavra venha alcançar vidas, que vida venha ser liberta, em nome de Jesus. Que nessa tarde, Senhor Deus, o Senhor vai de encontro a cada vida nesse lugar. E que vidas venham ser alcançadas através da Tua palavra, através do Teu nome que salva, cura e liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.